livro de Romanos é um livro que fala do Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é a boa nova de Deus para revelar que Ele quer salvar o homem. É o plano da salvação de Deus para com o homem. E a sua salvação é completa. Todavia o homem caiu numa situação lastimável. Mas Deus, Ele tem o seu jeito. O homem foi criado para ser a glória de Deus. Por isso que o título desta mensagem, mensagem 5, é muito mais da esperança da glória de Deus. Quando você abrir em Efésios capítulo 1, a sua Bíblia, vamos abrir a sua Bíblia em capítulo 1 de Efésios, versículo 17, vai dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Nosso Deus é o Pai da glória. Ele é a própria fonte da glória. A glória é simplesmente o seu próprio ser, a sua própria natureza, a sua essência, o seu caráter, a sua presença, a sua pessoa. Ele é a fonte da glória. Ele vive na glória, está na glória, Ele é a glória. E Ele deseja nos dar sua glória. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, cremos no Filho de Deus, nós recebemos da parte de Deus uma herança. E nessa herança tem uma riqueza infindável de glória, da glória de Deus. Então Deus nos chamou para a sua própria glória. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 7, Paulo disse assim aos coríntios: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então o homem foi criado para representar Deus, ser a imagem de Deus e ser glória de Deus. Então esse é o desejo do coração de Deus, por isso nos chamou. Ele chamou você e você está aqui. Ele quer que você receba a sua glória e que você seja a sua glória. Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é,
Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o homem caiu, enganada pela serpente, a Eva comeu do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Deus disse que no dia em que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria. Mas a serpente iludiu a Eva e fez a Eva ver que aquela árvore era boa para se comer, era desejável para se ter conhecimento. Então a mulher tomou daquela árvore o fruto e comeu e deu ao seu marido. Através dessa transgressão, Romanos 5 fala que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens. E hoje a morte reina nesse mundo, reina sobre os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O caminho para a árvore da vida foi fechado para o homem. Foi fechado com 2 querubins, que representa a glória de Deus, fechada com uma espada, que representa a justiça de Deus, e uma espada que se revolvia, flamejante, com chama de fogo, e o fogo representa a santidade de Deus. Então o homem que foi criado para ser a glória de Deus, não pode mais suceder isso, porque o caminho para a árvore da vida foi fechado, porque o homem caiu, o homem pecou, e a morte passou para todos os homens. Perdemos a esperança, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e nós todos fomos encerrados debaixo do pecado, e estamos debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus. O nosso destino seria o lago de fogo para destruição e perdição eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, e se encarnou, se tornou um homem e viveu aqui na terra um homem perfeito. Ele não veio como super-homem, ele veio como um homem sujeito às mesmas fraquezas que você e eu. Ele foi tentado em todas as coisas, a sua semelhança e a minha semelhança. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele não viveu um segundo sequer por si próprio. Ele nunca fez a sua vontade aqui na terra, senão a daquele que o enviou. Ele não falou suas próprias palavras, ele falou o que o Pai queria falar. O seu tempo não era com ele, não tinha liberdade de ir e vir, porque o Pai o controlava. Assim, se tornou o primeiro homem totalmente obediente a Deus. Ele aprendeu a obediência, ele foi obediente até a morte. E a morte foi a pior morte, a morte mais vergonhosa no tempo do Império Romano. Era a morte de cruz, do pior criminoso. Jesus ali na cruz, estava ali um homem que viveu uma vida humana perfeita, e Deus o estava castigando pelas suas transgressões, pelos meus pecados. E ele foi morto ali, derramando o seu sangue precioso para redimir-nos, para nos livrar dessa enrascada. Não tínhamos mais saída, estávamos todos condenados à morte, à perdição eterna.
mas a sua morte nos redimiu. A sua morte, o seu sangue derramado, fez-nos propiciação. Deus fez expiação pelo seu sangue, e Deus hoje é propício a nós. Ele olhou para o homem, ele olhou para o sangue de Cristo, e ele nos justifica hoje pela fé. Eu e você, nada tivemos que fazer, nós recebemos gratuitamente a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é pela fé. Nós somos justificados pela fé. Não é maravilhoso? Nós que perdemos a chance de sermos a glória de Deus, reacendeu a esperança. Essa é a esperança da glória de Deus. E Deus colocou a vida de Cristo em nós, e Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje, eu e você temos esperança novamente de sermos trabalhados por Deus até sermos a glória de Deus. Você quer ser? Então, até capítulo 5 de Romanos, Cristo, Deus por meio de Cristo, fez tudo por nós. A justificação pela fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e a propiciação no seu sangue, nos trouxe de volta a Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz como? Abra sua Bíblia. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe o inimigo de Deus enganar você. Se você não tem paz com Deus nessa hora, se tem alguma acusação que te tire essa paz, se tem alguma coisa que o perturba, creia. Se você creu no Senhor Jesus, se você creu na eficácia do sangue de Cristo, se você creu na obra redentora que Cristo realizou por você na cruz, Deus o justificou. E o objetivo da justificação é para produzir paz entre você e Deus. Hoje à noite, não estamos aqui baseado na nossa própria boa ação. Não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Todos nós estamos aqui baseados na justiça de Deus. Nós estamos aqui pela fé, fomos justificados e fomos reconciliados, e nós hoje temos paz com Deus. Quem aqui ainda não tem paz com Deus, ore ao Senhor. Senhor, eu quero crer na Tua palavra. A Tua palavra diz que eu fui justificado mediante a fé. Eu tenho paz com Deus. Diga você agora: tenho paz com Deus. Eu fui justificado mediante a fé. Tenho paz com Deus. De novo. Fui justificado mediante a fé. Tenho paz com Deus. É Satanás que põe todo o sentimento de falta de paz em você. Você não tem que crer no que ele fala. Você tem que crer no que o Senhor fala, o que a Bíblia fala. Hebreus 4. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem aqui tem fraquezas? Você e eu temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Você foi tentado em muitas coisas. O diabo tentou você em muitas coisas. E Jesus também foi tentado à nossa semelhança em tudo, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto. Vamos achegar-nos? A justificação é para nós nos achegarmos a Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até o capítulo 5, versículo 1, fala todo o processo da justificação pela fé do homem. Mas a partir do capítulo 5, nós vamos ver que Deus, no seu plano da salvação do homem, Ele tem muito mais para o homem. Porque Ele não só nos tirou da perdição eterna, Ele não só nos redimiu daquela situação pecaminosa, lastimável. Ele nos redimiu, nos justificou, Ele nos regenerou. Nós hoje somos filhos de Deus, porque nós temos a vida de Deus. Mas a partir desse momento, a salvação de Deus não para. A partir desse momento vem a etapa mais fascinante da salvação de Deus, que é a salvação da nossa alma. A nossa alma, depois da queda do homem, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, a morte passou para todos os homens, e a nossa alma foi contaminada. Ela se tornou algo mesquinho, algo muito difícil. Por isso, irmãos, o homem sofre aqui na terra, até com muitas dificuldades de relacionamento, porque a alma humana foi contaminada. Mas Deus quer salvá-la. Acredita que você pode mudar? Acredita que a sua alma pode sofrer mudanças? Deus é capaz de mudar você. Não venha com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Ninguém vai conseguir me mudar. Mas se você abrir o coração ao Senhor, se você se achegar à presença de Deus, Ele é capaz de te mudar. Então, a partir do capítulo 5 Romanos, começa uma nova etapa, muito mais. Agora seremos salvos pela sua vida. Até o capítulo 5 fomos justificados pela sua morte. A sua morte fez esse trabalho de justificação, mas a sua vida vai fazer muito mais. Nós vamos ser salvos. Tudo isso, irmãos, que eu estou falando faz parte de nós, por fim, alcançarmos a glória. Então começa, do capítulo 5, o processo de santificação. Aleluia. Estamos sendo santificados. A salvação da alma é feita pela santificação.
Que significa santificação? A santificação não é viver simplesmente uma vida sem pecados. A santificação não é simplesmente viver aqui uma vida de um homem bom. Que significa ser santo? A Bíblia diz, Deus disse, eu sou santo. Além de mim, não há outro. O único em todo o universo que é santo é só Deus. Não há nada parecido, não há nada semelhante, não há nada quase igual a Deus, não há nada igual. Deus faz questão de dizer, eu sou único e não há outro, porque Deus é santo. Que significa santo? Significa ele ser único. Ele é separado dos demais, ele não é parecido com nada mais. Ele é santo, só ele é santo. Então ser santo não é simplesmente não pecar. Se você quer ser santo, você precisa de Deus, dos elementos de Deus para você ser santo. Não é não pecar. Se você quer ser santo, você precisa receber mais do elemento santo de Deus. Esse é o processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é um processo de mudança metabólica. É como no organismo nosso, quando nós comemos o alimento, a dieta que nós comemos traz elementos que formarão as novas células do nosso corpo. E as células velhas vão se retirando do nosso ser. Isso se chama metabolismo. E a nossa santificação é feita também por meio do processo metabólico. Se você hoje começar uma dieta santa, isto é, você se alimentar da palavra santa de Deus, você invocar o nome santo de Deus, você viver a vida santa da igreja, você ter comunhão santo com os irmãos, e você vai receber cada dia elementos de Deus, da vida de Deus, da natureza santa de Deus, e você está recebendo uma dieta santa de Deus. E assim, pouco a pouco, aqueles elementos do velho homem, aqueles elementos velhos da alma contaminada, vão saindo de você e sendo substituídos pelos elementos santos de Deus. Irmãos, esse é o processo da santificação. Ele não é efetuado de uma hora para outra. É um processo lento e gradual. Por isso, nós precisamos perseverar. Não é um processo imediato. É todo dia, é cada dia. Deus quer santificar você. Todavia, Romanos 6, 7 nos mostram que esse processo se ocorre dependendo da nossa escolha. Você tem duas escolhas a fazer. Uma escolha é continuar em Adão, porque você já nasceu em Adão. Em Adão você nasceu pecador. Em Adão você já nasceu influenciado pelos elementos da morte. Se você permanecer em Adão, você vai continuar vivendo essa velha vida de Adão. Mas o que Deus quer é transferir você de Adão para Cristo. Quem quer fazer essa mudança de casa? Deus quer transferir você de Adão para Cristo.
E se você estiver em Cristo, todos os elementos santos de Deus virão para você. E você vai começar a viver diferente. A sua vida vai mudar. A mudança é lenta e gradual, mas ela é firme, consistente. Você quer isso? Se você permanecer em Adão, por mais que você diga para os seus pais: eu participei de uma conferência, daqui para frente eu prometo que eu vou mudar. Vou ser um bom filho, vou ser uma boa filha, vou ser um bom cristão, uma boa cristã. Mas se você permanece em Adão, ninguém vai acreditar que vai mudar. Você precisa mudar de lugar. Se você estiver em Cristo, você não precisa nem prometer que vai mudar. Você vai mudar. Portanto, irmãos, é uma questão de raiz. Onde está lançada a sua raiz? Romanos 11. Senhor Jesus. Vocês conseguem me acompanhar? Tudo isso estou indicando o caminho da glória, tá? O caminho da glória. 11 de Romanos, versículos 16, 17. 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se você lançar sua raiz, se você estiver ligado à raiz da oliveira brava, que é em Adão, no homem pecaminoso, você pode até tentar mudar de comportamento. Eu juro que daqui para frente eu vou mudar. O seu vizinho, o seu próximo vai até acreditar, mas não dura muito tempo. Se você for casado ainda, prometer para tua mulher, para o teu marido, dizer que eu nunca mais vou fazer aquilo. Eu prometo agora ser bonzinho, ser carinhoso, ser paciente. Eu prometo que eu vou mudar. Eu só vou acreditar se você estiver ligado à raiz certa. Então, se for santa a raiz, não é isso? Se for santa a raiz, você como ramo será santo também. Mas se a raiz não for santa, não adianta prometer que o ramo não vai mudar. Versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia! Hoje nós lançamos o quê? Nós estamos ligados à raiz santa. Nós éramos da oliveira brava, versículo 24. Pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós não éramos da oliveira boa, nós não éramos da linhagem de Israel, mas Deus quebrou alguns. Os judeus, por incredulidade, eles perderam esse processo, essa parte do processo, e esses ramos foram quebrados, para que nós que não éramos da boa oliveira, éramos da oliveira brava, o Senhor hoje nos enxertou como ramos na boa oliveira. Aleluia! Eu fui enxertado na boa oliveira, recebendo a seiva santa da raiz santa.
João capítulo 15. Como Jesus disse. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia, pela palavra desses dias. O Senhor nos falou da sua palavra, e pela palavra nós somos limpos. E agora cabe a nós fazer uma coisa: é permanecer na videira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Irmãos, o segredo agora é: Deus já nos tirou da oliveira brava, nos tirou como um ramo, e Ele nos enxertou na boa oliveira. E cabe a nós, irmãos, permanecermos na boa oliveira, na videira. A questão é permanecer. Como permanecer? Qual é a maneira mais fácil de permanecer? Invocar o nome do Senhor. Irmãos, na minha geração, era uma geração que aprendeu a invocar o nome do Senhor muito e muito. Eu espero que vocês sejam uma geração que invoque o nome do Senhor. Não invoque apenas para outros verem. Invoque porque vocês querem permanecer na videira. O invocar tem que se tornar parte natural do seu viver. É como uma respiração. Você nem precisa pensar e você já está respirando. Porque se você não respira, você morre. Se eu não invocar, eu morro. Preciso invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Audivelmente ou não audivelmente. Irmãos, é muito bom a gente começar a praticar isso. Em todo lugar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Invoque para permanecer. Invoque para estar ligado à videira. Invoque para receber seiva dessa raiz. Invoque para estar no Senhor, no Espírito. Amém? E em seguida, a palavra. A palavra, irmãos, nos faz ligar com essa videira, tá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, vocês estão entendendo o processo de santificação. E o processo de santificação vai conduzir, vai levar vocês à glorificação, que eu vou falar daqui a pouco. Vocês estão entendendo? Vocês precisam passar por esse processo de santificação. Por isso, daqui para frente, irmãos, preste muita atenção na sua dieta. Presta muita atenção em você estar todo o tempo ligado à videira, todo o tempo ligado à raiz, recebendo a seiva santa, para Deus pouco a pouco santificar você. Se você conseguir viver essa vida, você não temerá quando sair da conferência a segunda-feira, porque você vai dar continuidade a um viver consistente. Você vai continuar nesse processo de santificação. Você não vai voltar ao Senhor somente no outro semestre, somente na outra conferência de jovem. Não, você vai continuar nesse processo de santificação, pelo nome e pela palavra. Agora, vou voltar um pouco
para Romanos 5. Ó Senhor Jesus. Essa parte aqui vocês precisam ter um pouco de paciência, para vocês poderem enxergar a maneira de Deus trabalhar. Romanos 5, versículo 2 fala da esperança da glória de Deus. Precisamos nos gloriar. Sabe o que é nos gloriar? Ter orgulho. Ter orgulho, irmãos, de ser filho de Deus, porque nós temos a esperança da glória. Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou, a morte passou para todos os homens. Mas Cristo veio, com a sua morte nos redimiu, nos levou de volta para Deus. E agora, irmãos, nós temos que nos gloriar, temos que nos gabar, temos que nos orgulhar de que nós temos a esperança da glória. Quem aqui tem esperança da glória? Quem aqui acha que não tem esperança da glória? Isso é mentira. Nós temos que crer na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Não há meia verdade, é a verdade. Se a palavra diz que nós temos a esperança da glória, todos nós, sem exceção, creia você também, e se gabe disso, se orgulhe disso. Fale para o seu vizinho: eu tenho orgulho de ter essa esperança da glória. Eu serei glorificado, eu alcançarei a glória de Deus. E como vai alcançar? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O próprio Senhor Jesus, Ele foi glorificado depois de ter sofrido. Os sofrimentos nos conduzem à glória, sabia disso? E esses sofrimentos, essas tribulações, não são as tragédias da sua vida. Essas tribulações são os próprios sofrimentos inerentes à vida humana, né? Todos nós temos. Você quer ser transformado, não quer ser transformado? Você tem os seus sofrimentos. Quem não tem? Não é? As tribulações. Por isso aqui fala as próprias tribulações. São as tribulações inerentes à vida, à sua vida. Nessas tribulações, irmãos, eu preciso enxergar que Deus quer me dar sua glória. Isto é, Deus quer me santificar, Deus quer me mudar. Não se queixe das tribulações, não murmure contra as situações que sobrevêm a você. Não diga: eu sou azarado. A ninguém acontece isso, só acontece comigo. Todas as situações nos vêm para o nosso bem. Quem acredita nisso? Todas as coisas são para o benefício, para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo a vontade de Deus. E nós estamos sendo cuidados por Deus. Então, quando Deus permite uma pequena tribulação, é para produzir perseverança em você. Ninguém gosta de ouvir um não. Ninguém gosta de ser frustrado. Ninguém gosta de ser contrariado. Quem gosta de ser contrariado aqui? Ninguém gosta de ser contrariado. Mas, irmãos, às vezes vem alguma situação em que somos contrariados. Você sabe que isso nos faz bem? Isso nos ajuda a crescer. As frustrações nos amadurecem. Quem acredita nisso? As dificuldades faz um homem, amadurece um homem. Se você nunca passa por dificuldades, seu pai ou sua mãe sempre protege, sempre super protegeu você. Não deixe que você passe por nenhuma frustração, não seja contrariado
você não adquirirá nesse mundo nenhuma resistência, nenhuma perseverança. Mas Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer fazer produzir perseverança em você. Senão você é aquela pessoa que desiste fácil das coisas. Quem aqui desiste fácil das coisas? O emprego aqui não tá legal, desiste, muda para outro emprego. No outro emprego, né, o chefe ele é muito bravo, eu quero, muda para outro emprego. Quem? Escola, ou qualquer outra coisa. Irmãos, nós precisamos ter perseverança. Não desistimos. Nós queremos ser úteis a Deus. Quem aqui quer ser útil a Deus? Deus só consegue usar uma pessoa perseverante. Senão qualquer pressão sobre você, você desiste. Não podemos ser assim. Então Deus usa as tribulações para nos tornar resistentes, perseverantes, resilientes. Deus quer usar você. Deus quer me usar, quer fazer com que todos nós sejamos perseverantes. Não desistimos fácil, aliás, não desistimos, não é, irmãos? Por maior que seja a pressão, nós vamos estar firmes para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Eu gosto mais da palavra, pode ser traduzida, a palavra grega pode ser traduzida também para caráter aprovado. Eu gosto de que, se você for provado, você ganha perseverança e você vai cada vez mais ganhando um caráter aprovado. Já é uma coisa formada em você, não é? Caráter aprovado. Eu gosto dessa palavra, caráter. Ó Senhor Jesus, eu não sei onde está. Tem um versículo muito, Tiago 1, acho que é isso aqui, vamos procurar aqui, ó. Tiago 1, ó Senhor Jesus, Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou repetir, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Deus manda a provação, mas Deus quer aprovar você. E Deus só tem um intuito, fazer você ganhar perseverança e que você seja aprovado. Sucessivas provas que nós recebemos na nossa vida visam nos aprovar. Irmãos, quantas vezes o Senhor manda uma prova e eu sou reprovado naquela situação? Quando eu acho que eu estou muito bom, já sou espiritual, de repente eu me vejo carnal. De repente eu me vejo numa situação, perco a experiência, perco a paciência, eu grito com alguém. Eu fui reprovado. Só que, irmãos, essa reprovação visa para eu ser aprovado. Não é assim? Você pode ter sido reprovado várias vezes, mas depois de muitas vezes você vai ser aprovado. Não desiste nunca. Quantas vezes você tentou vencer aquilo que você ainda está tentando vencer, mas um dia você vai ser aprovado, porque Deus quer aprovar você. E por fim Deus quer te dar a coroa da vida. Versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém. Irmão, Deus quer usar você. Essa conferência você veio
e caiu numa cilada de Deus. É que Deus não está apenas procurando curar você, falar palavras carinhosas com você, né, para dizer que ama você. Claro que tudo isso você já ouviu, você recebeu isso, mas Deus quer dizer: eu quero enviar você, eu quero usar você, eu quero tornar essa geração uma geração útil para o Senhor, uma geração, tomara que seja a última geração que traga o Senhor de volta. Irmão, eu tenho muita esperança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança da glória. Nós hoje temos esperança da glória. Eu não tenho muito tempo, vou correr, tá bom? Eu vou lá para Romanos 8. Romanos 8 mostra o seguinte: quando eu disse que para sermos santificados, para nós estarmos debaixo do processo de santificação, do processo da mudança gradual, metabólica, lenta, mas firme, consistente de Deus, existe um elemento chave de decisão. Você tem uma escolha aqui. E qual é o elemento que decide, elemento no homem que toma decisão e diga: eu vou sair de Adão e eu quero ir para Cristo. Eu vou sair da raiz de oliveira brava e eu quero ir para a raiz da boa oliveira. Qual é o elemento decisivo no homem? É a nossa mente. Se a sua mente for colocada na carne, vai dar o quê? Versículo 6, capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, pensam, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Se você coloca a tua mente na carne, só tem um resultado, é morte. Ainda que você prometa mudar, prometa viver uma vida de bom comportamento, mas você colocando a sua mente na carne, não terá outro resultado senão morte. Mas se a tua mente for inclinada para o Espírito, você terá vida e paz. Irmãos, isso é muito importante. É você quem decide em que raiz viver. Em que raiz você quer viver? É na carne ou viver no Espírito? Porque no seu Espírito habita o Espírito, que é a videira, que é a raiz da boa oliveira. Quando você colocar sua mente no Espírito, você terá vida e paz, tá? Bom, vou andar rápido aqui, tá? Aí quando nós chegamos então, nós vamos chegar num crescimento espiritual. Chegando no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos, em grego, são filhos huios, isto é, são filhos já crescidos. O filho, criança, é filho teknon, mas aqui são filhos crescidos. Então os filhos crescidos, huios, eles são guiados pelo Espírito de Deus. De tanto que você coloca a sua mente no Espírito, o Espírito de Deus guia você. Você com o tempo, com o passar do tempo, você cada vez mais, você não sai mais
a sua mente não sai mais do espírito, a sua mente não vai para a carne mais. Então cada vez mais você vai sendo aperfeiçoado, treinados, você colocando a sua mente no espírito, você será guiado pelo Espírito de Deus. Você estará já encabeçado em Cristo. Você será obediente por fé. Esse é o objetivo final, irmãos, de Deus trabalhar em nós. Quem quer ser filho crescido? Todos os jovens aqui precisam ser filhos crescidos. Eu não dou nem essa opção para vocês. Vocês precisam crescer, porque Deus quer usar essa geração. A situação urge, o final dos tempos estão aí, as coisas estão se deteriorando no mundo, as coisas estão se degradando. Irmãos, você precisa ir contra a maré, contra as correntes desse mundo. Você precisa amadurecer e crescer, ser usado na mão de Deus, pela mão de Deus. Só que antes de crescer, aí no versículo 16 fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa palavra filhos aqui são filhos teknon. Filhos, quando você é gerado por Deus, você é um filho nascido de Deus. Você é um filho, né, criança ainda, filho teknon. Isso quer dizer o que, irmãos? Através da tribulação, através da dieta santa, Deus está amadurecendo você. Lembre-se da primeira missão, que eu vou falar daqui a pouco, de Apocalipse 12. Deus quer produzir um grupo de vencedores coletivos. E você vai fazer parte desses vencedores coletivos. Se você a partir de agora buscar esse crescimento e essa maturidade. Crescendo de filho teknon para filho ruios. Comendo a dieta santa, vivendo a vida da igreja. Nas tribulações, ser aperfeiçoado, não murmurar, mas deixar o Senhor te tornar resiliente, perseverante. Você ser trabalhado por Deus, uma pessoa útil na mão de Deus, e você vai ser um filho de Deus guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Só que não para aí. Tem um versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vocês já estão vislumbrando a glória? Tá? Então, se você quer chegar na glória, não basta apenas ser um filho pequeno, teknon. Você precisa buscar o processo de santificação. Você precisa crescer. Você precisa cuidar da sua dieta, comendo as coisas santas, invocar o nome do Senhor, comendo a palavra santa. E você, na vida da igreja, nas tribulações, ganhando resiliência, perseverança, caráter aprovado, irmão, você vai crescer e virar um filho maduro, um filho crescido. Tá certo? Mas qual é a diferença entre filho crescido e o herdeiro? Tem uma diferença. Porque um empresário de grande empreendimento, ele pode ter filho que ele cuidou, filho pequeno, e cresceu, se tornou um filho adulto. Então ele é um filho ruios. Mas o desejo desse homem de negócio, ele deseja um dia passar o seu negócio para o seu filho. Deus quer passar o negócio dele para nós. Mas esse filho nunca se interessou com relação aos negócios do pai. Ele é um filho adulto, mas ele nunca se preocupou com o empreendimento do pai.
Isso pode acontecer entre nós. Nós podemos ser já um menino adulto, um filho adulto, mas não estamos tão preocupados com a obra, com o que o Senhor está fazendo. Deus hoje precisa de pessoas que se preocupam com o seu negócio, com a sua economia. Você pode ser aquele que vive na sua cidade, apenas sendo fiel na sua cidade, mas não tem a visão do todo da obra de Deus. Deus quer alcançar todas as outras cidades. O evangelho tem que avançar. Na sua cidade tem que avançar para outros bairros. E Deus quer alcançar outras pessoas em outras cidades. Para preparar o deserto, precisamos pregar o evangelho nas cidades onde não tem igreja. E precisamos com paciência levantar a igreja nessas cidades. E depois, levantando a igreja, precisamos cuidar para que tenha uma vida da igreja consistente, adequada, para cuidar das pessoas que ali caem, ali ficam. Então, irmãos, tudo isso é se preocupar com o que o Pai se preocupa. É o negócio do Pai. Você se preocupa com isso? Se você se preocupar, você vai ser um herdeiro. Não só um filho ruiós, você vai pouco a pouco se tornar um herdeiro. Por quê? Porque aqui fala, se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse com Ele é com Cristo. Se com Cristo sofremos, isto é, se sofremos com Cristo pelo negócio do Pai, aqui já não é somente os sofrimentos inerentes ao meu dia a dia, aqui é o sofrimento pela obra, pela igreja, pela edificação, pelo trabalho que o Senhor quer realizar na terra. Vocês entendem não? Não basta apenas sofrer, irmãos, como ser humano no dia a dia e ganhar experiências com o Senhor, crescer, sermos santificados, mas nós precisamos, irmãos, sofrer pela igreja, sofrer pela obra do Senhor, sofrer pelos negócios de Deus. Quem aqui quer sofrer pelos negócios de Deus? Colossenses 1, é Colossenses 1, 24, não é isso? Colossenses 1, 24, como fala? Ó Senhor, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo não sofria apenas para ele crescer individualmente. Ele não apenas sofreu para ele amadurecer individualmente e se tornar um filho ruiós, mas ele se preocupava com o negócio de Deus. Ele preenchia o que restava das aflições de Cristo a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, essa era a atitude de Paulo. Tomara que essa seja a sua atitude, porque quem sofrer com ele, voltando lá para Romanos 8, quem sofrer com Cristo pelos negócios do Pai, com ele também será glorificado. Porque o reino vindouro é para aquele que se preocupa com o negócio de Deus. O reino vindouro é a nossa herança. O reino vindouro não é só para um filho crescido. O reino vindouro é para herdeiro. Então, não seja apenas um filho crescido, seja um herdeiro. Amém? Deus quer fazer de você um herdeiro. E Deus então tem a intenção de glorificar você. Amém? Vou falar rapidamente os versículos subsequentes sobre a glória. Versículo 18, Romanos 8, capítulo 18.
versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, em nós aqui são os herdeiros, aqui está falando de herdeiros. Os sofrimentos a favor do corpo de Cristo, os sofrimentos a favor da igreja, os sofrimentos em favor da obra de Deus, não são comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Irmãos, se nós seguimos esse caminho que hoje tracei para vocês, até ser herdeiro de Deus, você vai ser revelado naquele dia como a glória de Deus. A glória de Deus não é apenas uma luz, uma coisa reluzente para alguém contemplar, mas a glória de Deus vai operar uma coisa maravilhosa. Sabe o que é? Quando eu e você formos totalmente cheios do elemento de Deus, formos totalmente santificados com a natureza de Deus, estamos cheios de Deus. Irmãos, quando Deus é revelado, o que é? É a nova definição da glória. Quando Deus é revelado, é a glória sendo revelada. Sabia disso? Então eu e você, quando estivermos cheios da natureza de Deus, cheios da vida de Deus, cheios de Deus, quando nós, os herdeiros, formos revelados, a glória em nós será revelada. E quando essa glória for revelada, você sabe o que ocorrerá? O que vai acontecer nessa terra? Toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Porque toda a criação a um só tempo geme. Estão esperando a revelação dos filhos de Deus para se libertar desse cativeiro. E quem vai libertar a criação desse cativeiro? A terra toda, por causa da queda do homem, foi corrompida. E hoje nós vivemos consequências dessa corrupção. Até mesmo os mosquitos estavam me perturbando aqui. São consequências da corrupção. Mas um dia, irmãos, nós vamos libertar. Sabe quem vai libertar? Os herdeiros. Quem vai libertar? Aqueles que sofrem com Cristo. Porque aqueles que sofrem com Cristo serão glorificados com Ele. E quando esses filhos de Deus forem revelados, a glória será revelada. Quando a glória for revelada, irmãos, essa criação toda, essa terra toda que nós estamos vivendo, será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, eu não estou falando, dá uma olhada aqui. Eu vou ler então com vocês, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está aguardando você e eu. Vamos apressar esse tempo? Dá para apressar esse tempo? Vocês creem que vocês ainda são muito jovens? Vocês podem ser usados por Deus para abreviar esse tempo? Senhor Jesus, eu creio. Onde eu estou? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vamos acabar com essa angústia. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, irmãos, é essa troca
quando nós chegamos num processo de glorificação, Deus vai trocar o nosso corpo de humilhação, corpo de carne, corpo ainda sujeito a tantas limitações. Irmãos, esse corpo será substituído por um corpo de glória, corpo de ressurreição, um corpo, irmãos, imortal. Completa o processo de glorificação. Ó Senhor Jesus. Espero que você esteja entusiasmado. Eu estou muito entusiasmado. Eu vejo com muita esperança quando eu olho para vocês. Vocês vão ajudar muito nesse processo. Vocês são puros, não foram muito contaminados. O Senhor está limpando vocês com a palavra. Vocês têm fé na palavra. Vocês creem, vocês são aquela geração, quando a palavra diz para dar a volta pelo Jericó, por mais ridículo que pareça, vocês obedecem. E no último dia, 7 voltas no Jericó. Ainda gritar, mais ridículo ainda. Mas Deus usou essa forma para tomar Jericó. E Deus quer usar vocês com fé na palavra de Deus, simples, seguindo a palavra profética, crescendo, amadurecendo, preocupando-se com a obra de Deus, com a igreja, com a edificação do corpo, sendo herdeiro de Deus. Irmãos, eu creio que a glorificação vem logo, e essa glorificação vai trazer, irmãos, a redenção do nosso corpo, e toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Oh, que maravilha! Todavia, isso tudo é muito bonito. Ó Senhor, ainda tem um trabalho a fazer. Apocalipse 12. Vamos olhar para Apocalipse 12? Agora eu vou dar lição de casa para vocês. Ainda temos uma missão. De um lado, cada um precisa crescer, amadurecer, ser filho herdeiro de Deus, se preocupar com as coisas de Deus. Mas nós temos uma missão aqui. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso tudo, irmãos, não tenho tempo para explicar. As 12 estrelas representam os patriarcas. A lua debaixo dos pés representa o povo do Antigo Testamento. E o sol representa o povo do Novo Testamento. Então, essa mulher representa a totalidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Essa mulher hoje, no tempo de hoje, é a igreja. Porque na dispensação de Israel, o tempo parou, faltando apenas uma semana de anos para consumar o que tem que consumar com Israel. Enquanto a igreja está em cena, foi interrompida, esse momento de Israel, mas será retomado. Então hoje essa mulher representa principalmente a sua igreja, a igreja do Senhor. A igreja de Deus está grávida, está sofrendo as dores de parto, está para dar à luz. O que será que essa mulher vai produzir? O que essa igreja vai produzir? Vai gerar? Hein? Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse dragão grande e vermelho era aquela pequena serpente lá no jardim do Éden que enganou a Eva. Mas ao longo dos séculos e gerações se alimentou do sangue, se alimentou da carne humana. E aquela pequena serpente se tornou
um grande dragão vermelho. Luta contra o povo de Deus. E ele está esperando nascer o filho dessa mulher para devorá-lo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Irmãos, essa mulher, a igreja, está grávida, está querendo dar à luz, vai dar à luz um filho. Quem é esse filho? Esse filho, irmãos, são os vencedores. Esse filho varão vai regir as nações com cetro de ferro. Quando vier o reino de Cristo, o reino dos 1000 anos, os vencedores vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então Deus hoje na igreja está preparando o nascimento desse filho. E ao longo dos séculos até o dia de hoje, o Senhor tem feito surgir vários vencedores, mas individuais. Ainda não se viu na igreja uma produção coletiva de um grupo de vencedores. Mas irmãos, com os olhos da fé eu vejo, está para surgir. Logo, logo vai surgir. Com a ajuda de vocês. Vamos ajudar nisso? Como vai surgir isso? Como vai surgir isso? Quando nós pararmos de ser filho tequinon apenas, pararmos de viver na carne, pararmos de deixar com que o velho homem tenha ação na vida da igreja. Tantos anos que a igreja não conseguiu produzir os vencedores, é como aquela primeira geração do povo de Israel, que ficou dando voltas no deserto, só murmuraram, só se queixaram, só viram seu próprio interesse, egoístas. Quando não são atendidos seus interesses, murmuram contra Moisés, contra Arão, contra Deus. Irmãos, mas essa situação não pode continuar assim. Deus já está mudando, graças a Deus. As igrejas já amadureceram a ponto, irmãos, de nós estamos deixando isso como uma página virada. Em Filipenses 2, Paulo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Irmão, nós temos ou não temos? Esse Jesus Cristo, irmãos, que providenciou uma vida humana perfeita, hoje, no seu esplênquinon, Ele está nos ministrando essa vida humana perfeita no nosso espírito para cada um de nós. Nós podemos olhar o mundo do jeito que Ele olha. Nós podemos olhar a igreja do jeito que Ele olha. Irmãos, com compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é empatia. É você saber o que o outro está pensando. Você saber o que o outro está sentindo. O que se está passando com o outro. O sofrimento que o outro está tendo. Isso é empatia. Deixar, irmão, de ser aquela igreja que só critica, que só murmura, que só julga um ao outro, cada um com a sua justiça própria, como uma régua, medindo um ao outro, achando-se cada um superior ao outro. Irmãos, essa igreja nunca vai fazer gerar o filho varão. Vamos virar essa página. Vamos nos revestir dos afetos, entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, vamos pensar a mesma coisa? Pensar como Deus pensa, como Cristo pensa, não mais como eu gostaria, pelos meus interesses, pensar para minha vantagem. Não, eu penso do jeito que Deus pensa. Eu penso de acordo com a palavra profética. Eu penso
como os irmãos falam, pensando a mesma coisa, tendes o mesmo amor. Não é aquele amor parcial, preferencial, o amor que Deus usa para amar todos nós, capaz de doar-se para cada um de nós. Você é capaz de doar-se para os irmãos. Sejais unidos de alma, irmãos, não só um de espírito, precisamos ser um na alma, tendo o mesmo sentimento. Nada a fazer por partidarismo. Quando a gente faz o partidarismo, porque a gente tem preferências na igreja. Eu prefiro esse, eu prefiro aquilo. E eu começo a julgar. Isso aqui não gosto, aquilo não gosto. Irmão, vamos parar com tudo isso. Isso é na fase de infantilidade, que não produz o filho varão. Mas está na hora de produzir filho varão. Nada façais por partidarismo, nem por vanglória. Ninguém aqui busca a sua própria glória. Ninguém aqui está buscando sua própria honra. Nós estamos aqui, irmãos, preocupados com o negócio do Pai. Mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Você não é melhor que ninguém. Hoje lá na sala de comunhão a gente declarou-se para os irmãos que nós estamos aprendendo a considerar os outros superiores a nós. Eu preciso dos irmãos, eu preciso dos outros cooperadores. E não tenha cada qual em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não busque só seu interesse egoísta. Vamos procurar o interesse dos outros irmãos, que na verdade é o interesse do corpo. Amém, irmãos? E Colossenses 3, como diz? Colossenses 3, versículo 8 diz: agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Irmão, todas essas coisas são páginas viradas. Se nós queremos produzir filho varão, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Irmão, misericórdia em primeiro lugar, compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai uns aos outros. Vamos apoiar um ao outro. Sabe como vai surgir os vencedores coletivos? Quando esses aprenderem a suportar uns aos outros, apoiar um ao outro, orar uns pelos outros, não olhar defeitos um dos outros, não olhar fraqueza um dos outros, não criticar um aos outros, mas vamos juntos, crescer juntos. Nós vamos ter um grupo de vencedores logo, logo. Vocês podem se juntar para cuidar um dos outros, suportar uns aos outros. Na fraqueza de um, vocês levantam. Na dificuldade do outro, vocês oram. Irmão, nós juntos vamos produzir os vencedores coletivos. Não está longe de nós, não está longe. É só uma mudança de atitude. É ou não é? Perdoai-vos mutuamente se caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra. Irmãos, a gente está vivendo junto, servindo junto. Sempre temos alguma queixa. Sempre temos algum lugar onde nós nos atritamos, nos conflitamos, ou não é? Mas se esses atritos e conflitos se tornam um problema, amargura no meu coração, que eu não perdoo, irmãos, como a igreja será edificada? Como nós vamos conseguir, o filho varão, produzir um grupo de vencedores, se nós não perdoamos uns aos outros? Por isso, irmãos, vamos aprender a não guardar mágoa. Vamos limpar toda a raiz de amargura. Porventura, se você tem com algum irmão, vamos limpar já agora. Peça para o Senhor. Vamos perdoar. Você sabe que se você perdoar, você é o primeiro a ganhar benefício. Você vai se livrar de muita angústia, muito estresse. Acredita nisso? Você fica aliviado, leve para andar.
Irmão, vamos aprender a perdoar. E, irmão, no fim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmão, o amor entre nós vai fazer surgir esse filho varão, vai surgir essa mulher, esses vencedores coletivos. Essa a primeira parte da nossa missão dupla. Você, diante de Apocalipse 12, diante de tudo que eu falei sobre crescer, amadurecer, até ser herdeiros, é a esperança da glória, e quando o Senhor voltar, nós vamos libertar a criação do cativeiro, irmãos, mas tudo isso ainda depende da nossa luta para conseguir cumprir a nossa missão. E essa missão, irmãos, é conseguir na igreja hoje. Não é esperar para o futuro, não. Hoje, começarmos a trabalhar, irmãos, para ter um grupo de vencedores. O filho varão vai surgir. Quando chegar a grande tribulação, quando surgir o filho varão, o diabo vai querer devorar o filho varão. O filho varão, sabe para onde vai? Para onde vai? Apocalipse 12. Para onde vai o filho varão? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Ó Senhor Jesus, nós seremos arrebatados ao terceiro céu, onde está o trono de Deus. Eu quero fazer parte do filho varão. Eu pago qualquer preço que for, para hoje, irmãos, trabalharmos nessa direção, produzir os vencedores coletivos, e nós seremos arrebatados ao terceiro céu. E nós teremos o privilégio de, durante a grande tribulação de 3 anos e meio, nós viremos com Cristo na sua vinda. Na sua vinda, que será uma parousia que durará 3 anos e meio. Cristo virá juntamente com seus vencedores, com seus santos, e nós iremos com Ele, e vamos participar, irmãos, da última batalha, a batalha de Armagedon, para terminar com essa era, derrotar Satanás, derrotar o anticristo, a besta, não é isso? Nós vamos o quê? Pisar o lagar da ira de Deus. E ali na batalha de Armagedon, ali, irmão, nós vamos acabar com o sofrimento da grande tribulação. Acabou. Satanás, acabou. Anticristo, falso profeta, acabou toda a cena de vocês. Graças ao Senhor, nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. E no final de 1000 anos, Satanás ainda será liberado para causar o último dano. Mas, irmãos, é para ele ser lançado definitivamente para o lago de fogo, e de lá nunca mais sairá. Então esse universo terá paz. Teremos novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, que maravilha! Mas tudo isso quem faz somos nós, você e eu. Quanta honra, quanta consideração Deus tem por nós, encarregar-nos essa missão. E a outra parte da missão, irmãos, é que esse deserto, sabe onde fica esse deserto? Não é deserto de Saara. Esse deserto é a América do Sul. E nós vivemos na América do Sul, nesse deserto que a Bíblia chama de o lugar próprio da mulher. Como diz aqui no versículo 13, Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que são 3 anos e meio. Quando chegar a grande tribulação, essa mulher, o povo de Deus, que estará no meio no epicentro da grande tribulação, eles vão tomar um avião, vários aviões,
vão vir para a América do Sul. E quando chegarem aqui, eles precisam ser sustentados durante 3 anos e meio da grande tribulação. Imagina se eles forem aqui viver numa cidade, chegam numa cidade e nós não preparamos bem aquela cidade. Não tem igreja, não tem a vida da igreja, não tem como ser alimentada as pessoas que forem para lá. Por isso, irmão, nós temos a responsabilidade de preparar o deserto para quando essa mulher vier para cá. Você e eu, Deus nos encarregou esta responsabilidade. Por isso, irmão, de um lado vamos tratar de fazer gerar vencedores entre nós, amadurecer filhos ruiosos e herdeiros de Deus. Mas por outro lado, irmãos, precisamos arregaçar a manga, pregar evangelho em todas as cidades. Vamos pregar evangelho. Ó Senhor Jesus, eu gostei muito, irmãos, de uma atividade que os jovens da região do Maranhão começaram a fazer, chamada Avança Jovem. Esse Avança Jovem começou humilde, e eles não fazem nada de si mesmo, para si mesmo. Eles fazem tudo debaixo da coordenação, dos irmãos, debaixo do que a palavra profética fala. Eles praticam tudo que o Senhor fala aqui entre nós. E o Senhor foi abençoando a eles. Em pouquíssimo tempo o número se multiplicou muito. E isso foi levado para a região do Paraná. No Paraná também está crescendo muito, e outras regiões começaram a crescer também. Irmãos, isso mostra que se nós tivermos esse encargo, coração, e contarmos com a bênção do Senhor, porque nós estamos fazendo a mesma obra, não estamos fazendo uma obra diferente, irmão, Deus abençoa, Deus usa você para alcançar mais pessoas e alcançar mais cidades. E agora está surgindo outra coisa, que é uma comportagem dinâmica, uma comportagem muito rápida, mas que toca nas pessoas. Imediatamente as pessoas são tocadas para orar por elas, e elas imediatamente recebem o Senhor e recebem um livro. E assim, irmãos, isso também está se alastrando. Irmão, nós vamos precisar de muito desse tipo de encargo, esse tipo de comportagem. Por quê? Porque quando surgir as carretas, o Expo Livro que está sendo revitalizado, irmão, nós vamos precisar muito desse jovem da Avança Jovem. Nós vamos precisar de muito desses colportores que aprenderam essa comportagem dinâmica. Porque na Expo Cristã, esses irmãos que trabalham como esses comportores dinâmicos, irmão, nos ajudaram muito lá na Expo Cristã. Trouxeram as pessoas de uma forma orgânica e tornou o stand nosso muito cheio de vida. Irmãos, é disso que nós precisamos. E eu soube também, tem um grupo de jovens que já estão querendo saber que antes do Expo Livro chegar, naqueles meses que aproximam a conferência de jovens de julho, eles querem participar as últimas semanas, querem participar até chegar aqui na instância, já na conferência, cheio de encargos, cheio de força e vigor. Tudo isso mostra, irmãos, o Senhor quer usar vocês. Vamos cumprir essa dupla missão: levantar vencedores coletivos e preparar o deserto para o Senhor. Levantar igrejas e vida da igreja forte em cada cidade, capaz de sustentar os filhos de Deus. Que tal? E por fim, irmão, vou terminar com João 17. Eu preparei outras coisas, mas não deu tempo. João 17. Sabe o que essa glória vai fazer? Glória. Primeiro eu quero ler o versículo 4 e 5. Versículo 4 diz assim: Jesus disse para o Pai: eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem aqui não quer glorificar a Deus? Mas glorificar a Deus não é só gritar glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer a obra que Deus te deu para fazer. O filho consumou a obra que o pai mandou fazer, ele glorificou a Deus, fazendo a obra do pai. Agora o versículo 5, presta atenção. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Que significa, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo? O que significa? Significa que a glória é o próprio Deus, é o próprio Pai. Vocês entenderam essa definição? O ser de Deus, a natureza de Deus, a pessoa de Deus, a essência de Deus, a presença de Deus, irmãos, quando é revelado, é a glória. Então essa glória é o próprio Deus. Como é que Deus vai glorificar você? Enchendo você de Deus. Por isso o Filho diz, glorifica meu Pai contigo mesmo. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O Filho estava com o Pai, e na glória do Pai, gozando da presença do Pai, vivendo com a glória do Pai, não é assim? Só que agora ele se tornou homem, e como homem, ele precisava terminar o que o Pai mandou ele terminar como homem, para ele poder novamente voltar a gozar da glória do Pai. Então, ele estava quase no final da sua tarefa, quase partindo para a cruz. Ele fez essa oração: ó Pai, glorifica-me com a mesma glória, contigo mesmo, aquela mesma glória que eu tive junto contigo antes que houvesse o mundo. E agora eu quero ter, como homem, eu quero estar na mesma glória. Irmãos, é para essa glória que Deus quer levar você e eu. Nós podemos também dizer para Deus: Senhor, ó Deus, glorifica-nos também com a mesma glória que o Senhor glorificou Jesus. Eu também quero estar nessa glória. Você tem certeza? Você tem segurança? Para que serve essa glória? Para libertar, com a manifestação da glória dos filhos de Deus, libertar a criação do cativeiro, da corrupção. Mas agora eu vou dar outra função. Olha só o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esses somos nós. Jesus rogou por nós, a fim de que todos sejam um. Irmãos, a glória tem o objetivo final de que nós todos sejamos um. Mas não é só um entre nós. Deixa eu ver, me perdi aqui, onde estou? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. O Pai estava no Filho, e o Filho estava no Pai, e também sejam eles em nós no Deus triuno, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, essa glória é para nós sermos um. É isso que está escrito aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, o trabalho dessa glória não é apenas nos dar muita glória, muito resplendor. O trabalho disso final, irmãos, é para que nós não só estejamos saturados de Deus, cheios de elementos de Deus, irmãos, mas nós seremos tão cheios de Deus, irmãos, que nós seremos um também com Deus. Nós, homens criados, fomos elevados, irmãos, a outro nível. Next level.
Esse outro nível, irmãos, é que nós seremos inseridos numa entidade orgânica com Deus triuno. Não sei se você vai conseguir me entender, mas de qualquer forma eu vou falar. Irmãos, nós homens não seremos apenas o povo de Deus, nós seremos unidos com Deus. Nós seremos uma entidade orgânica com Deus. Nós seremos essa videira verdadeira, que é um organismo vivo nesse universo, e nós seremos parte de Deus. É perigoso falar assim, mas é verdade. Esse é o trabalho da glória. Glória vai nos tornar mas esse tipo de unidade, nós, irmãos, ninguém poderá nos separar de Deus. Nós estaremos tão mesclados, tão ligados a Deus, irmãos, nós para todos sempre, para toda a eternidade, nós seremos essa entidade orgânica com Deus, por causa da glória de Deus. Quem está contente? Quem renovou sua esperança da glória? Quem agora tem certeza que pode se gabar da esperança da glória? Jovens, nós não fomos criados para qualquer coisa. Nós não fomos criados para um plano muito baixo. Nós somos criados por Deus para um plano maravilhoso, que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para os que amam. Irmãos, essa é a grande maravilha. Eu espero que o Espírito revele a você. As minhas palavras são limitadas. Jesus é o Senhor.